dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Isso aqui é muito forte, né, irmãos? Meu Deus, estava meditando hoje de tarde, achei tão forte esse versículo. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Deste modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. É muito forte esse capítulo. Bom, eu vou falar um pouco acerca desse comecinho aqui, que eu entendi, e aí depois os irmãos também falam um pouquinho daquilo que o Senhor falou no coração dos irmãos desse versículo também. No comecinho, eu entendi que aqui Paulo estava orientando as pessoas que eram servas naquela época, né? Então aqui eu vejo que há um pouquinho honra a hierarquia, né? Então aqui eu vejo que os servos, eles devem honrar os patrões, né? Para que o nome de Deus não seja blasfemado. Então o que acontece, irmãos? Quando a gente trabalha, né, para alguém, queira ou não, a gente precisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Com o que a gente, mesmo que o patrão ele não seja cristão, a gente deve ter respeito, né? Então a gente, como cristão, como servo de Deus, a gente tem que saber se comportar. Isso aqui eu acredito que todo mundo aqui sabe, né? A gente, como servo de Deus, a gente tem que saber respeitar o outro, né? Mesmo em ambientes de trabalho, né? Então a gente tem que respeitar o nosso patrão, porque o patrão é aquele que está acima de nós, né? Então a gente não pode passar. Houve um acontecimento uma vez que veio à frente, agora eu vou contar porque isso aqui mexeu muito comigo. Né? Eu estava trabalhando numa empresa e a pessoa, ela literalmente jogou um palavrão pro patrão dela, para aquele que estava acima dela. Tipo assim, muita falta de respeito. E eu, na hora que eu olhei, eu tava de costa. Na hora que eu ouvi aquilo, eu olhei para trás e falei, meu Deus, santo Deus. Mexeu muito comigo, que eu fiquei muito mal com aquilo, né? Tudo bem que não são crentes, mas mesmo assim a gente se sente mal, né? Não foi nem comigo, mas eu senti mal por ela, senti vergonha por ela, né? Então, porque eu jamais seria aquilo, né? Independente se ele não gostasse de mim ou não, né? Então a gente aprende aqui que a gente tem que respeitar o outro, né? E aqui fala que o cristão ele honra a Deus através do seu comportamento no trabalho, né? Então o que a gente faz no nosso serviço condiz muito, né? O nosso comportamento, as pessoas estão vendo. Eu creio que a gente tem que dar mais testemunho nesses ambientes do que dentro da igreja. Eu sempre falo isso. A gente tem que mostrar mais Cristo fora da igreja do que dentro da igreja. Porque, como eu tava falando esses dias, né? Acho que com uma pessoa daqui que eu tava falando, é muito fácil a gente cantar, pregar, falar bonito, né? É muito fácil dentro da igreja, mas e fora? Como fica? Né? Então, por isso que é importante a gente ter o nosso testemunho, né? Fora da igreja. Então, falando sobre um pouquinho o versos 3 ao 5, fala um pouquinho, irmãos. Paulo ele vai falar que há pessoas que ensinam doutrina diferente, né? São orgulhosas, gostam de polêmicas, né? Têm a mente corrompida, acham que a fé é um meio para ganhar dinheiro, né? Então a gente sabe que nos dias de hoje acontece muito isso, né, irmãos? Pessoas hoje transformam a fé em lucro, né?
transformam aquilo, o dom que Deus deu, em mercado, né? Então a religião, a nossa fé, aquilo que nós temos em Deus, não pode ser usada como negócio, né? A gente não pode usar a nossa ferramenta, aquilo que Deus nos deu, como uma ferramenta de negócio, né? Eu, particularmente, no meu ponto de vista, irmãos, aqui é no meu ponto de vista, eu não gosto de ganhar nada de dinheiro para aquilo que eu faço perante o Senhor. Não gosto, nunca gostei. Então, eu acho que o Senhor me deu um dom e tem que ser de graça, sabe? Então, se eu for fazer uma oração, eu já vi gente cobrando oração, intercessão. Se eu fazer uma oração e alguém tem que ser de graça, sabe? Então, é o que eu vejo, né, irmãos? É a minha opinião mediante a palavra. Então, a gente vê que hoje em dia tem muito isso, né? No verso 6 ao 10, Paulo ele vai falar um pouquinho sobre a grande fonte de lucro, né? Vai falar um pouquinho sobre a riqueza, que é um tema muito importante, acho que principalmente para os dias de hoje, para nós que somos cristãos, né? Fala um pouquinho, né, que quem tem Deus e o coração agradecido já é rico, né, irmãos? Uma das partes mais importantes aqui desse texto que ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E quando a gente tem o coração voltado àquilo que a gente coloca como idolatria, a gente sabe que se não for Jesus Cristo, a gente está se corrompendo a cada dia, né? Por isso que é importante a gente não colocar nada nessa terra no nosso coração. E aqui fala muito sobre o dinheiro, né? Fala muito sobre a riqueza, o luxo, né? Então a gente a gente tem que ser gratos por aquilo que o Senhor nos deu, né? Ah, Jade, mas eu não me contento com pouco, com a vida que eu tenho. Eu sou pobre, mas eu não me contento com a vida que eu tenho. Eu creio que Deus ele faz nós prosperar. Eu creio que o servo de Deus ele prospera, mas ele não pode colocar o coração da prosperidade. Porque se ele colocar o coração da prosperidade como um Deus dele, ele está deixando o Senhor Jesus Cristo de lado. E o Senhor ele é o único ser a ser adorado. Quando você chega numa situação que você fala assim, eu vou para a igreja ou eu vou para uma viagem no Havaí, por exemplo. Ah, eu vou para uma viagem no Havaí, eu não vou para a igreja. Você já está deixando Deus de lado. Ah, eu vou para um shopping porque hoje eu vou comprar R$1.000 de compras. Não vou para a igreja. Você já está deixando Deus de lado. Por isso que é importante, irmãos. Rico, ele entra no céu. Irmãos, eu creio pela fé que rico vai entrar no céu sim. Pessoas ricas vão. Só que não tenha o coração voltado a isso, né? A Bíblia fala o quê? Que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Então é um tema de extrema importância, né? Para nós não deixar as coisas de Deus de lado, né? Principalmente quem é rico, né? Que tem essa parte com dinheiro, né? Que tem uma vida boa, né? Que tem saber administrar, né? Que Jesus Cristo ele tem que vir em primeiro lugar. Como eu disse, né? Tudo é temporário, né? E só a nossa alma ela é eterna. Então a gente não pode ficar com esse desejo no coração de que vamos ficar aqui, porque tudo isso aqui é passageiro. Eu posso fazer uma faculdade, eu posso me tornar uma grande psicóloga, eu posso ter os meus filhos, eu posso ter tudo aqui, mas eu não vou ser para sempre com eles, porque a eternidade é com Cristo, é a melhor recompensa. É isso que quando eu passar naquelas ruas de ouro e contemplar o Senhor do meu lado, é isso que eu almejo, aquela eternidade, aonde o meu choro, o meu sofrimento que eu tive aqui, a riqueza, tudo aquilo que o Senhor me concedeu, a vida boa que o Senhor me deu, não vai ser comparado àquilo que o Senhor tem para nós lá no céu. Então, tudo aquilo que a gente passa aqui, o conforto que a gente tem, a gente não pode colocar isso no nosso coração, porque uma hora, com um piscar de olhos, o Senhor pode tirar a nossa vida, né? Então, como fica isso? Né? Então, eu acho tão forte, o Senhor até me tocou aqui, é muito forte
E, e como eu disse, né, irmãos, é o amor ao dinheiro, né? O apego ao dinheiro, aquilo que a gente não pode se apegar. Vamos falar um pouquinho sobre o versículo 11 até o 16, que fala sobre o chamado de Timóteo, né? Paulo, ele diz, foge dessas coisas, né? Do 11 até o 16, ele vai falar, fuja de todas essas coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor e a perseverança e a mansidão, né? Então, Paulo, ele estava falando aqui, fuja da ganância, fuja da vaidade, fuja do orgulho, fuja das disputas, fuja do materialismo. Aí ele pega e fala, né? Busque a justiça, a devoção, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, né? Então a gente vê que fugir do que destrói e correr atrás do que constrói, né, irmãos? Então a gente tem que fugir disso, dessas coisas, né? Não deixar alimentar ela no nosso coração, né? Então, aqui ele fala, né, sobre acerca disso. E no versículo 17 ao 19, né, vai falar um pouquinho, Paulo, ele manda avisar, né, o conselho para os ricos, né, não sejam orgulhosos, não coloquem esperança no dinheiro, mas em Deus, sejam generosos, prontos para repartir, assim juntam tesouros eternos. A verdadeira riqueza é generosidade, né, irmãos? E uma coisa que eu acho importante, que eu acho que eu nem pontuei aqui, é quando a gente tem uma vida estabilizada, quando a gente é rico, quando a gente tem uma vida boa, né? A gente tem que ser generoso. A gente tem que ajudar o próximo, né? Nós, como cristãos, servos de Deus, se alguém um dia chegar nesse patamar, né? Nós não podemos esquecer de ajudar o nosso irmão, né? Não podemos esquecer de fazer caridade, não podemos esquecer de entregar uma cesta básica para aquele que necessita, né? Não podemos esquecer de abençoar o outro, né? Então tudo isso a gente, como servo de Deus, a gente não pode deixar de fazer, né? Como eu falei, irmãos, voltando, repito a dizer, a gente pode ser próspero, podemos ser próspero, mas não podemos deixar que aquilo tome o nosso coração. Por isso que eu acredito que Deus também não deixa qualquer cristão ser rico, porque Ele conhece e Ele sabe o coração. Ele deve analisar cada um assim, sabe? E ver, será que eu posso deixar isso? Será que eu posso? Porque Ele conhece, Ele não quer que uma alma se perca. Ele não quer que uma alma saia dos caminhos dele. Então, por isso que às vezes eu penso e reflito sobre isso, né? Aqui no 2021, ele fala, né? Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, né? Aí aqui vai falar um pouquinho sobre o chamado, né? A doutrina, o ministério, o evangelho, né? Paulo, ele fala para evitar conversas inúteis e falsos conhecimentos que desviam da fé, né? Então a gente tem que, nós como servos de Deus, a gente sabe, né, que a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, desviar das falsas doutrinas, né, daquilo que se corrompe a nossa vida, daquilo que não seja da vontade de Deus para nós, né? Existem hoje pessoas como a gente estava falando aquele dia, né? Pessoas que profetizam coisas que não são de Deus, né? Coisas que até mesmo, né, não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas por isso que a gente tem que estar firme com ela, né? Firme no Evangelho de Cristo e guardar ela no nosso coração. Então a gente vê que esse capítulo ele nos chama a viver, né, com o coração simples, com contentamento, sem idolatria do dinheiro, né, fugindo do que destrói a nossa vida, né, correndo atrás da santidade, guardando também o nosso chamado, porque o nosso chamado é muito importante. A doutrina do Senhor é muito importante, né? E guardando nós e sendo generosos e vivendo para o eterno, não para o passageiro, né? Então, o que eu faço, o que eu deixo, né,
uma pergunta de reflexão, né? O dinheiro, ele manda em nós ou eu que mando no dinheiro, né? Porque quando a gente manda no dinheiro, isso tudo muda. Quando a gente não deixa que ele entre no nosso coração, né? Tenho buscado mais a Deus ou mais coisas, né? Então, por isso que a gente tem que buscar ao Senhor a cada dia, né? Não se perder nas coisas do mundo. Então, uma outra pergunta também que eu coloquei aqui: minha vida reflete generosidade ou ganância, né? Tenho guardado meu chamado? Estou fugindo do mal e perseguindo o bem, né? Então, são perguntas que são para nossa própria reflexão, né? Então é isso, irmãos. Acabou o capítulo 6. Parabéns a todos que estão aqui, né? Ouvindo, lendo o versículo. E agora é a vez de vocês falarem, né? Acerca desse versículo. Se alguém tiver alguma observação e quiser falar do capítulo 6 de 1 Timóteo, fale. E aí depois vai ser a Kai que vai iniciar o 1 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Ô Jade, você citou algo muito interessante aqui, que foi a verdadeira riqueza é a generosidade. E lá em Atos 20:35 fala que é melhor dar do que receber. Glória a Deus, mulher. Glória a Deus. Benção. Realmente é melhor dar do que receber. Porque vamos imaginar, quem pede é porque realmente está precisando, ou no mínimo, se ele estiver enganando, né? É porque ele é uma pessoa de má índole. Então, nos dois casos, ele está em uma situação desfavorável. E quem dá, realmente, está em uma condição melhor, né? Porque se eu dou algo para alguém, é porque eu tenho aquilo para dar, né? Se eu tenho, por exemplo, uma quantia em dinheiro para ajudar alguém ou para comprar uma cesta básica para uma família ou para pagar a gasolina para levar alguém para o hospital ou qualquer coisa, qualquer situação que envolva você ter uma condição para ajudar o próximo, você está em melhor condição, né? Então, se Deus confiar nas nossas vidas, a gente ter uma situação boa, né? Sendo essa situação digna, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, através daquilo que Ele já nos deu, né? A gente terá, a gente tendo o coração generoso, só vai fazer bem pra gente, né? Em contrapartida, se a gente não tiver essa condição financeira e a gente tiver que pedir para alguém, a gente vai estar em uma condição difícil, né? Então, por isso que é melhor dar do que receber, né? Eu acho que Paulo fala que a gente deve aos outros algo, né? Na verdade, ele fala que para a gente não dever nada a ninguém. E se tem algo que a gente deve uns aos outros é o amor, né? Então, se Deus derramou o amor no nosso coração, a gente deve amar ao nosso próximo, a gente deve dar amor, deve dar atenção ao nosso próximo. Isso também é uma forma de dar, né? De doar-se, de dar para o próximo uma esperança, né? Uma atenção, enfim. Às vezes as pessoas elas só estão precisando de uma palavra, de um conselho, de uma oração. E se a gente pode dar isso, é melhor dar do que receber. Nossa, que forte, glória a Deus. Ô Igor, depois da Kai,
Você vai para os Salmos, viu? De ontem, que a gente não trouxe, que ficou faltando. Tá Tá tudo. bom. Tá. Me Agora fala por gentileza, só os números deles? é o 28, 29 e 30. Perfeito, vou já colocar aqui. Tá. Vocês vão trabalhar amanhã, Jade, Igor e irmão Reginaldo. Eu vou. Amanhã eu tô de folga. Amanhã eu tô de folga. Eu ia falar pra depois a gente ver um pouco de Êxodo, que eu achei bem interessante. Eu tava fazendo devocional esses dias sobre Êxodo. É muito legal. Bom? Seria bom. Agora Pode falar, irmão. Seria bom. Agora é a Kai, né, Kai? 2 Timóteo, capítulo 1. Amém. Peraí. Vocês já abriram aí pra mim ler? Eu já tô aberto. Tá. Eu vou tentar resumir o mais breve possível pra não ficar muito tarde pro Igor, que ele vai trabalhar, né? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Um incentivo à fidelidade. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice. Peraí, gente, deixa eu colocar meu óculos aqui rapidinho. Eu parei no versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo, de maneira que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sua sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia que me abandonaram, inclusive Figelo
e Hermoneses. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. É isso? Tá certo? Onesíforo. Isso, Onesíforo. É porque essa letra é bem pequenininha, gente. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Até aqui. Amém. Essa carta de 2 Timóteo ela é dirigida ao seu filho espiritual, Timóteo, que foi o pastor da igreja, que é o pastor da igreja em Éfeso, né? E ele estava enfrentando um momento de pressão externa com perseguição, ataques internos, medo e timidez. No versículo 1 ao 2, Paulo se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus. E ele lembra que a sua missão não é humana, e sim divina. E isso é muito importante porque mostra que a nossa missão não é só para mérito humano, mas existe um propósito que veio pela vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, é Deus que nos dá o chamado e Ele que nos capacita também. No versículo... Cadê? Peraí, gente, que eu me perdi aqui. No versículo 3, Paulo ele fala de Timóteo de uma maneira alegre e com orgulho no coração, de lembrar que aquele que ele discipula é também um exemplo de fé, que foi gerado pela avó e pela mãe. Assim como está no versículo 5, né? Que fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. No versículo 6, Paulo exorta o Timóteo a reacender o dom ministerial, que fala: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E tem uma palavra em grego que é como se fosse a palavra reacender. Ela é anasopuren, alguma coisa assim. E ela significa soprar as brasas, reativar o fogo, reacender de novo o que está se apagando. Ou seja, até aquele que tem um chamado ativo, como Timóteo, pode esfriar, mas o dom não morre, ele só adormece. E no versículo 7, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu força, poder e equilíbrio. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: você tem tudo para cumprir o seu chamado. Que nem eu coloquei aqui no grupo, marquei todos vocês. Vocês têm tudo para cumprir o chamado na vida de vocês, pelo que o Senhor colocou em cada um de vocês. Eu vou pular para o versículo 11 e 12, porque foi onde eu mais mexeu comigo, assim. Que Paulo, ele afirma que o sofrimento não o envergonha dele estar preso pelo evangelho. Pelo contrário, ele sabe e reconhece em quem ele crê. Ele demonstra confiança em Deus diante de uma situação dolorosa. Mas mesmo assim, diante de 4 paredes em uma prisão, ele está fortalecendo seu filho da fé.
Ou seja, aquilo que talvez ele estivesse precisando ouvir naquele momento, passando por tudo aquilo que ele estava passando dentro da prisão, sofrendo pelo evangelho, ele está entregando para o seu filho da fé. E isso mostra que a força de Paulo não está em si mesmo, mas está em Deus, porque ele sabia que sua força vinha de Deus, para poder falar tudo isso a Timóteo, né? Então vou trazer só aqui também para dar tempo de vocês falarem e o Igor trazer a passagem de Salmos. Não, mulher, mas se tiver mais coisa, você pode falar aí. Eita glória. É forte, gente. É forte. Eu tô com umas partes assim que tô com bastante. Eu tava vendo, né? Esse nome Onesíforo. Sei lá como fala isso. Onesíforo. Onesíforo. Ele foi fiel, né? Ele ajudou a Paulo. E não se vergonhou, né? De ver Paulo preso. Tava pesquisando aqui, tava dando uma pesquisada no Google. Porque eu achei esse nome diferente quando ela falou. Eu falei, Forte, né? então é bem forte essa parte do chamado que ela Não, falou. mas imagina a situação de Paulo, né? Um pregador do evangelho preso. O que as pessoas poderiam achar dele, né? É verdade. É como se falasse assim, nossa, um homem de Deus preso deve ter aprontado alguma coisa. Essa parte aqui, o Caio, eu achei bastante forte também. Que fala assim, Deus não nos deu espírito de temor, né? Na minha Bíblia está escrito, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Muito forte isso aqui, hein? Muito forte. Por isso que a gente não pode ter medo, né, irmãos? De falar do Evangelho de Cristo, né? Não se sentir envergonhado, não ficar tímido, né? De falar de Jesus. Porque o Senhor, Ele quer que a gente tenha espírito de ousadia, né? Não de covardia, né? Não ser covarde, ser valente, né? Ser corajoso na presença de Deus. Enfrentar, né? O medo, não ficar com medo, né? É forte isso daqui, viu? Bem forte, achei bem forte. O Igor vai falar alguma coisa, Igor? Bom, Reginaldo. Se ninguém tiver alguma observação, irmãos, aí a gente já vai para Salmos, porque tem o capítulo de ontem, que nós não deixamos, e o capítulo de hoje ainda, que a gente não fez. Atrasa tudo. Quando não tem, né? Eu só queria pontuar que Paulo, ele, ao ser pregador do evangelho, que era algo novo, né, na época, o evangelho sempre foi perseguido, né? A verdadeira mensagem do Senhor, ela nunca agradou aos homens, né? E de todas as formas, o inimigo das nossas almas e as pessoas em si que são que não são cristãs, né? Que não entende desta graça maravilhosa que o Senhor nos concedeu, perseguiam os homens de Deus. Tanto que Paulo fala, né? Que eles seriam perseguidos. O próprio Senhor Jesus falou, né, que haveriam perseguições e tudo mais, por causa do nome dele, né? E hoje a gente vive num país que é um estado laico, né? Ou seja, que pode ter qualquer religião, que não podemos intervir na vida das pessoas. Contudo, a nossa missão de pregar o evangelho
se torna perseguida, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, né? E querem de todas as formas torcer a verdade com ideias que, por exemplo, nesses dias eu vi um homem da alta tecnologia, né, o Bill Gates, falando que não haverá fim do mundo, né, que o mundo não está acabando. Mas a gente sabe, né, que Jesus está às portas, a gente sabe que o mais breve ele virá, né? Ele virá. A gente não sabe realmente em que era ele virá, qual vai ser o momento exato, mas muitas coisas apontam a volta do Senhor, né? E um dia sim o mundo terá fim, e haverá novos céus e nova terra. Então, assim, as pessoas querem torcer de alguma forma, né? A realidade da vida, a realidade que é difícil, né? É difícil da gente, às vezes, até compreender o porquê de tudo isso, mas Deus está separando um povo para Ele, né? Deus está nos separando para Ele, e isso se deve ao que Cristo fez na cruz. E por conta de a gente amar ao Senhor Jesus, a gente iria sofrer perseguições. E nesse caso, Paulo sofreu bastante, né? Deus embora tenha sido muito misericordioso ao escolher Paulo, né? Escolher Saulo e transformar em Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele sofreu muito por este nome, né, de cristão. Então é algo que a gente, né, todos nós devemos ter a devida gratidão, né, por tudo que o Senhor Jesus fez e pelo que os pais da igreja também fizeram, né? Sofreram muitas perseguições. A gente sabe que no mundo todo também há pessoas sendo perseguidas. E aquilo que a gente passa, a Bíblia fala, né? Que as provações que a gente passa, outros irmãos estão também passando, né? Se muitas vezes a gente passa por dificuldades financeiras ou dificuldades de desânimo ou qualquer coisa que a gente for passar, a gente tem que entender que outros também estão passando para a gente orar por essas pessoas, ser fortificado por esses nossos irmãos que estão passando pelos mesmos conflitos, enfim, para que a gente também possa ser fortalecido e fortalecer essas pessoas e ter bom ânimo para vencer, né? Então é isso que acontece, né? A verdadeira a vida do cristão é uma vida de muitas controvérsias, né? Não controvérsias, mas muitos reveses, né? Que fala. São muitas dificuldades que acontecem na vida do crente. Contudo, essas dificuldades geram mais fé na gente, né? Quando a gente passa pelo vale, quando a gente passa pela dificuldade, o Senhor nos faz exercer a nossa disciplina, né? A nossa disciplina de oração, de leitura bíblica, o nosso devocional, a nossa comunhão com Ele e entender que é com Ele que a gente vai vencer, entendeu? E aí a gente se apega muito mais a Ele e confia. E aí, quando a gente vence as nossas batalhas, o mundo vê e olha, como será que eles fizeram para vencer dessa forma? E aí a gente pode testemunhar o nome do Senhor que venceu já todas as batalhas por nós. Então eu vejo dessa forma a questão, né, das perseguições e o porquê Paulo estava preso, né? Você vai iniciar os salmos, Igor?
sim, eu posso iniciar já? Eu Pode. vou utilizar de um recurso aqui. Ah, não, não tem como fazer. Eu ia compartilhar a tela com a palavra, mas só em ligação de vídeo a gente consegue. Mas tudo bem. Salmos 28. Vamos lá. Ah, súplica e Oi, ações Igor. de. Rapidinho, só pra voltar, irmãos. O Igor falou uma coisa aí que eu lembrei. Qualquer dia a gente vai fazer uma de vídeo, tá? E aí fica mais fácil a gente acompanhar a leitura também pra compartilhar a tela, igual. O Igor Desculpa, Igor, eu lembrei agora na hora que você falou que é da chamada de vídeo. Aí a gente vai fazer por vídeo algumas vezes. Certo, certo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Súplicas e ações de graça. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, pois não. Desculpa, vou ler de novo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreende os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e, meu, com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. É, esse, esses salmos, né? Esses salmos é um salmo do Davi, né? De Davi. E ele começa com como uma oração. A ti clamo, ó Senhor. E isso a gente pode entender que nosso clamor deve ser somente ao Senhor Jesus, né? Ele é o nosso refúgio, né? Como ele fala aqui, né? Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o seu santuário, para o teu santuário. É, ele fala a respeito dos ímpios, né? Que o Senhor ele paga de acordo com o coração dos ímpios, né? É, e retribui o que eles merecem. E visto que não compreende os feitos do Senhor, nem as suas mãos fazem, nem o que essas mãos fazem, ele os derrubará e não os retificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com cântico o louvarei. Nesse versículo 7 eu vejo que é, Davi já foi respondido pelo Senhor, né? E ele exulta ao Senhor, no nome do Senhor. O Senhor é a força do seu povo, o Senhor, salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. É bom que a gente tenha em mente, nesse último versículo é muito interessante que o Senhor ele trata com carinho a geração do justo, né? A gente tem exemplos aqui, né? São irmãos cristãos, né? Irmãos que servem ao Senhor. Pessoas que servem ao Senhor, Deus cuida, né? Das gerações posteriores, né? Ele tem misericórdia, né?
Acontece que o que aquela palavra fala, né? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, né? Ou seja, além de ele cuidar do que é justo, do homem que serve a ele com temor e tremor, o Senhor ele cuida da herança, que são os filhos, né? Ou seja, a vida do justo é tão abençoada por Deus que até os filhos é, vivem coisas maravilhosas pelo que os pais viveram, sabe? E o desejo do Senhor é que todos sejam abençoados, na verdade. Ele não, eu creio que Deus não gostaria que houvesse a impiedade, né? Embora ela exista, Deus não, Deus não criou o homem para isso. Essa é a verdade, né? Deus não criou a gente para viver debaixo de uma condenação. Pelo contrário, né? Ele viveu para que a gente o amasse e que a gente fosse amado por ele, né? E mas eu acho muito bonito esse cuidado do Senhor, sabe? Porque é bem claro, né, nesse versículo: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Ou seja, esse para sempre, né? É tipo assim, ele vai apacentar a herança do povo dele e vai exaltar para sempre, né? Eu creio que Deus é bom para com todos, tanto para quem é justo e tanto para quem não é justo. Acontece que o que acontece com o injusto é uma consequência do que ele praticou, né? E no caso do justo, aquele que confia no Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor é o que Cristo já conquistou por ele, né? Todas as sortes de bênçãos espirituais no céu, né? Celestiais. Então, que a gente possa ter a certeza, assim, que Deus está do nosso lado, sabe? Ter a certeza que, embora a gente lute, embora a gente tenha as nossas lutas, né, contra o pecado, contra a carnalidade, enfim, contra o mundo, não contra as pessoas, né, mas contra o sistema que rege o mundo, que é um sistema caído, que é um sistema, é, como eu posso dizer, corrupto, né? A gente tem que ser luz, né? E a gente entende que o Senhor exalta a gente para sempre, né? Como filhos dele. Bom, vamos para o Salmo 29. A poderosa voz de Deus. Salmos de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, desculpe. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz criar as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Só um minutinho, gente. Vamos lá, gente. Perdão.
Perdão, gente. Acabei tossindo aqui. Ainda não tô tudo bem de saúde, mas eu vou ser restaurado, eu creio. A poderosa voz de Deus. Quando eu tava lendo aqui com vocês, eu lembrei de um vídeo. Acho que vocês já assistiram, talvez no Instagram. É de uma menina, né? É uma criancinha que ela tá passeando com alguém num carro ou uma carroça, não sei como que é. E ela adora o Senhor, né? Uma criança faz menos de 3 4 anos. E ela fala, eu ouço. Ela fala bem assim, eu ouço a voz do Senhor. Como é bela a sua voz, né? Isso aconteceu, acho que lá nos Estados Unidos, né? E enquanto ela estava passeando naquele bosque, naquele matagal, enfim, cheio de árvores, assim, bem bonito, ela falava isso. E eu creio, né, que o Senhor se revela aos pequeninos também, né? E aqui o Amém. Salmo de Davi, né? O Salmo de Davi fala a respeito desta voz maravilhosa, né? Quantos não querem ouvir a voz do Senhor, né? Eu creio que a voz do Senhor, ela é como a palavra fala, né? A voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, já pensou ouvir a voz do Senhor claramente, nitidamente, assim, sabe? Eu creio que Davi já teve essa experiência, assim, né? Outras pessoas tiveram essa experiência de ouvir a voz do Senhor, como Moisés. Creio também que Enoque, né? Enoque foi um homem que andou com Deus, né? E Enoque era tão íntimo do Senhor que Você nunca ouviu, Igor, a voz de Deus? eu já ouvi, já. Eu creio que era ele, né? Eu creio que era ele. Uma voz mansa, né? No meu caso, né? Foi uma voz para me acalmar da minha ansiedade. Já ouvi para me repreender também. Mas eu creio que a voz do Senhor, a gente ouve a voz do Senhor de diversas formas. O Senhor fala através da palavra, primeiramente, né? Mas audivelmente, mesmo falando, eu, eu já ouvi, eu acho que só umas 2 vezes assim na minha vida, né? E, e eu não sei discernir se realmente era a voz do Senhor. Eu não sei discernir assim, foi o Senhor que falou isso. Porque é difícil, né? O que eu lembro foi do Senhor ter me tocado. Isso sim. O Senhor me tocou e foi a maior, a coisa mais gostosa que eu já senti na minha vida foi o toque do Senhor. Foi algo extraordinário, de verdade. Um amor profundo, assim, sabe? Doce, meigo, maravilhoso. Enfim, foi o toque da mão do Senhor. E, enfim, mas vamos falar da voz do Senhor, né? A gente tá falando da voz do Senhor. Eu fico imaginando, né? A voz do Senhor como um estrondo, assim, de muitas águas, né? Falando assim, é como se fosse uma multidão de águas falando. É uma torrente de águas, assim, sendo derramadas nas nossas vidas. Nos abençoando, nos capacitando, enfim. E, e eu almejo um dia ouvir, né? Ouvir assim claramente ele falando. E eu entender que realmente é ele, né? Até então eu fico meio que na dúvida, né? Mas enfim, é, esse capítulo 29 é muito forte, né? Falando a respeito da voz do Senhor. E que a gente possa estar atento ao que ele fala, né? Principalmente nos conselhos, as repreensões do Senhor. Porque quando ele repreende a gente é porque ele ama a gente, né? Ele quer ver a gente bem.
e Ele quer ver a gente construindo uma vida de acordo com o conselho dele, né? Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, porque eu acho gostoso falar diretamente do Senhor, né? Porque a gente fala de tantos assuntos corriqueiros da vida, fala da vida dos outros, mas a gente pouco tempo fala das coisas do Senhor. Assim, eu não tô dizendo que seja isso uma realidade nas suas vidas, né? Mas é assim, é o que eu vejo assim, que às vezes a gente perde muito tempo falando de muitas coisas. Mas o que vocês acham da voz do Senhor? Teve uma vez, algumas vezes, né? Quando eu morava em Guaianazes, eu gostava muito de fazer evangelismo na escola. E aí eu fiz um cartaz com bexiga. Eu não sei se eu já cheguei a falar pra vocês. E aí eu falava pro Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu escreva aqui? E aí eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Eu ia lá e escrevia. Colocava o papelzinho dentro da bexiga. E quando a pessoa pegava pra ler, teve pessoas que chorou. Meu, foi lindo. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Aquelas vozes. Eu creio que foi o Senhor que tinha falado comigo. E também teve outra vez que eu fui trabalhar que eu não tinha certeza, né? Mas a mulher tinha falado que uma amiga nossa tava grávida, né? Só que ainda não tinha certeza, porque ela não tinha avisado e nem ela sabia ainda. E indo pro trabalho, eu senti uma voz muito forte falando: tal pessoa tá grávida, tal pessoa tá grávida. E eu tá repreendido, em nome de Jesus. E aí quando eu chego lá, ela fala: Caio, você não sabe. Aí eu, o quê? Eu tô grávida. Aí eu, meu Deus, você acredita que no caminho eu escutei isso? Mas é que nem o Igor disse, eu não sabia discernir se era a voz de Deus ou não. Amém, irmã. O que a irmã fala, o que a irmã está falando aí, irmã, é verdade, irmã. A voz de Deus, ela soa em vários sentidos, né? Na, na nossa vida, né? E no nosso dia a dia. Só basta nós é, é, levar nosso pensamento ao Senhor, né? E a nossa fé ao Senhor, que o Senhor ele aparece em qualquer lugar, né? Só basta nosso coração estar voltado para o Senhor e o Senhor aparece, né? Em várias formas, né? Em várias, é, como se diz assim, eu posso falar sempre para os irmãos assim, em várias modificações, né? Então, a, a voz do Senhor é que nem a irmã falou agora. Tem vários sentidos. Nós acordar, né, no nosso levantar, a voz do Senhor nós ver uma bondade numa pessoa, a voz do Senhor nós ver uma pessoa ajudando uma outra pessoa. Então ela soa em várias partes, né, na nossa vida. Então, tudo que nós vemos ao nosso redor, é, é, nós levando ao céu, é, a voz do Senhor ela aparece em qualquer lugar. Onde nós estamos, aonde nós for, a voz do Senhor, nós estamos diante do Senhor, é, levando a nossa fé diante do Senhor, o Senhor ele aparece em qualquer lugar. Então, essa é a parte que a irmã Kai falou. Então, tá num choro de uma criança, tá nós vê muitas coisas ao nosso redor. Então, tudo isso aí gera essa parte, né? Por isso que Deus fala, a minha voz soa, né? A minha voz, ela vem em várias formas, né? Em várias partes, né? Então, na nossa vida é assim, mano. Então, nós temos que agradecer a Deus. Porque tudo que está ao nosso redor, que gera ao nosso redor, é a voz do Senhor.
falando com nós. Abraão também passou por isso também. E Abraão também viu uma voz no deserto. Então, se Abraão, que é um homem de fé, e ele ouviu a voz do Senhor em pleno deserto, quem somos nós para falar que é a voz do Senhor? A voz do Senhor nós ouve aquilo quando entra dentro do nosso coração, e aquilo que for bom diante de Deus, agradável diante de Deus, esta é a verdadeira voz do Senhor falando com nós. Amém? Amém. Eu creio assim, irmãos, só falar um pouquinho acerca disso, da voz de Deus. Eu acredito que quem ouve a voz do Senhor, não estou falando de uma maneira específica, porque existem pessoas que o Senhor chama no mundo, né? São casos específicos que eu já ouvi, muitos testemunhos, a qual o Senhor mesmo falou para uma pessoa e para a igreja. A pessoa escutou uma voz e achava que estava ficando louco. Eu já vi vários testemunhos assim. E Deus chamou a pessoa lá no mundo por si só. Sozinho, ele escutou uma voz e foi parar na igreja. E eu creio nisso. Eu creio com muita fé nesses testemunhos. Mas para ouvir a voz do Senhor contínua, tem que ter contato com Ele, intimidade. E você sabe que é Ele que está falando. Essa parte aqui que fala que de ouvir a voz e estremecer, isso aqui é muito profundo, porque a voz do Senhor, ela estremece. É muito forte. Você sabe que é Ele, você se aquebranta quando Ele está falando. Você sabe que é Ele, você tem a certeza, a convicção que é Ele que está falando. É igual uma profecia. A profecia, quando ela vai descendo, o Senhor vai dando para entregar para alguém, você tem a certeza que é o Senhor que está falando ali. E vai descendo as partes, vai descendo. E Deus vai mostrando, né? Então a voz do Senhor, ela é assim. Só que a gente precisa ter contato com Ele. Precisa ter intimidade para ouvir a voz dele falar. Um ponto interessante que o Reginaldo falou aí, sobre levantar, deitar, Deus, ele fala conosco também quando a gente acorda, quando a gente vai para o serviço, quando a gente quer tomar um caminho que não é da vontade dele, ele fala, vai por este caminho. Quando a gente vai para uma rua e o Senhor fala assim, não, vai por essa rua, vai por essa, que eu vou te dar um livramento. Então, coisas que o Senhor é forte, né, irmão? O Reginaldo sabe, eu sei quem sabe. Amém. Então tem coisas que o Senhor, ele nos mostra. É verdade. Né? É forte. O Senhor, ele fala, e eu acredito, irmãos, que assim como Abraão, né, ouviu a voz de Deus, eles foram privilegiados, mas nós não somos melhores, nem eles melhores que a gente, viu? Nós somos humanos e eles também foram humanos também. Eles tiveram o privilégio, mas hoje a gente pode sim também ter privilégio, né? O Senhor dispensa dons ainda sobre as nossas vidas, creiam nisso. Não pense que Abraão ouviu a voz do Senhor, só ele foi o privilegiado a ouvir a voz de Deus. Eu não vou ouvir a voz de Deus, eu não vou entregar uma profecia, eu não vou falar. Não, irmão, não pense nisso. Pense e creia que se você busca um dom como esse, porque para entregar uma profecia, você precisa ter contato, intimidade com Deus e pedir um dom, né? E o Senhor derrama. Então, o Senhor vai falando. Então, creia nisso, sabe? Fala, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir o Senhor falar. Creia nisso, irmãos. Creia nisso que Deus, ele ainda fala. Ele ainda revela. Ele ainda... Oi. A voz do Senhor, ela vem tanto no material como no espiritual. Sabia? Porque isso que nem material, Deus... Que sentido material? Sabe por quê, irmão? Porque se você vê algo assim material que você vem fazer diante de Deus, e aquele material que você vem fazer diante de Deus, e aquele material Deus tiver naquele material, então Deus ele vai abençoar naquele material que você colocar diante de Deus, mediante a fé. Entendeu?
Entendeu, irmã? E tem também o espiritual. Às vezes, Deus, ele mostra para você o futuro ou o presente para você, e Deus, ele depois vai te dar a condição e a ferramenta para aquilo que você sonhou lá na frente, entendeu? Então, já é outra coisa também, entendeu? Então, e também é uma bênção também de Deus também, nessa parte. Porque Deus, ele vem tanto como para nós, a voz dele vem tanto para nós como no material, e também tanto também no espiritual também. E também já tem sonho também. Por isso que Deus fala numa parte. Não sei se tem uma parte que fala assim, como que não tem uma parte que fala? É Joel, não é? Fala de Joel. É, isso. Muitos terão visão, muitos profetizarão. Isso aí que eu ia falar. Isso, Aham. isso. É isso aí mesmo. Você tirou a palavra da minha boca. Estamos na mesma conexão, Comunhão. na mesma comunhão. Isso aí mesmo. Mas é isso mesmo, irmão. Amém. Eu creio de alma, assim, que Deus, ele fala assim, mas, como eu falei, né, a gente não pode ter confusão na nossa mente, né, a gente tem que saber que é ele que tá falando e ter a segurança disso, né, e Manjade, vai falar. Manjade, você vê uma parte que fala assim, se a minha casa, ela estiver edificada na rocha, então, como Deus fala assim, se nós construir a nossa casa e ela for edificada na rocha, então Deus, ele, né, abençoará. E se a nossa casa for edificada, se a nossa casa for feita com palha, o que acontece? Cairá, né, voará, né? Então, é a mesma coisa que nós também. Então, essa também é uma edificação também, né, para nós também. Porque aí é onde que também Deus também ele aparece também na nossa vida também. Então, é uma voz também diante de Deus. Porque tudo aquele que for agradável diante de Deus, né, e bom diante de Deus, também é uma voz também do Senhor. Porque você está fazendo uma coisa boa diante de Deus. Agora, quando você faz uma coisa que não edifica, coisa todinha, aquele voa, né, cai, né? Então, também, porque você não fez uma coisa edificada diante de Deus. Entendeu? Irmãos, eu só vou apontar uma coisa assim que eu não creio, tá? Os irmãos estão abertos. Se não creio, tudo bem. Mas eu não acredito que uma pessoa ela ouve a voz do Senhor contínua sem ter vida de oração, tá? E eu não acredito. Isso mesmo. Tá Sem certo. ter uma vida de oração, assim, irmãos, tô falando contínua, tá? Não tô falando de testemunhos que Deus chamou lá fora, não. Tô falando contínua, contato. Assim, para falar para alguém para uma profecia, para, enfim, seja o que for, sabe? Caminho, isso daí eu não creio, tá? Isso eu não creio. Mas se a pessoa tiver uma vida de oração contínua com o Senhor, for uma pessoa de oração, eu creio. Eu creio que ela ouve a voz de Deus, ela sabe sim quem ele é e já teve experiência com ele. Eu acho que a Kai e a gente tá entendendo pela Kai. Eu ia citar só de um acontecimento que aconteceu uma vez, acho que foi ano passado, que eu tinha pedido para o Senhor me mostrar uma palavra. Eu não lembro, eu acho que eu falei isso. Me mostrar qual que seria a palavra. Acho que a pessoa ia pregar, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu falei foi outra coisa. Eu também peço pro Senhor para me mostrar qual devocional que eu faço. E aí eu abri uma palavra lá, fiz devocional daquela palavra. Acho que eu fiz, né? Eu li. E aí quando chegou no culto, o pastor pregou aquela mesma palavra. Olha que doido. Forte, hein? Isso daí, Kai, é direcionamento que você tem da parte de Deus. Eu já te dá a direção. Já. Você tem o direcionamento. Já. Foi muito forte. Ela já tem o direcionamento. O meu problema foi não ter pegado a palavra. Eu não sei o que aconteceu, se eu caí lá, mas foi forte. É forte. Direcionamento. Acho que o Igor vai falar. Deixar o Igor falar.
Vamos falar, Ah, Igor. já aconteceu comigo de eu estar é, em momentos de oração, assim, e eu sempre gostei muito de ler a palavra, né? Salmos pra mim é um livro muito bom. Embora eu não tenha lido ele todo, e é muito bom a gente falar sobre Salmos, né? É um livro que ressalta e mostra um nível de intimidade muito bom com o Senhor. Bom, o que acontece é que houve uma época que eu estava é, na igreja com o pessoal e eu ia participar de uma gincana, um momento com os amigos, né? E eu senti no coração, eu não sei por quê, né? Veio um salmos, eu não lembro nem qual era. Não sei se era o. Era alguma coisa com 9. Alguma coisa com 9. Não sei se era o 139, se era o 119, não era, porque é muito grande, né? Mas era algo com 9, muito, muito forte. Não sei se era 89. Enfim, eu só sei que eu li, senti um conforto no meu coração é, e mandei no grupo do pessoal. Aí mandei assim, só para o pessoal refletir e ter uma reflexão e ser confortado também. Eu senti no coração de mandar pro pessoal. Aí, beleza. Ah, depois que a gente tava lá, né, conversando e tudo, uma menina que é irmã de um amigo meu, né, que é o Silas, o nome dela é Esther, né? A Esther, ela falou muito emocionada, né, que ela queria se ajuntar com os jovens, né? Porque eu mandei o versículo que ela mais amava no grupo dos jovens. E, tipo, eu nem sabia, sabe? Eu não, nem falava com a Esther, né? E, e essa menina, ela é uma menina muito especial, enfim. A família dela é uma bênção também. Mas eu lembro que ela quis se reintegrar por uma palavra que ela já gostava. E Deus colocou no meu coração aquela palavra e eu simplesmente mandei. Então Deus pode falar de diversas formas, né? Dos nossos corações sem a gente saber por que a gente está falando aquilo, né? Mas algo Deus fala ao coração de alguém, né? Através das nossas vidas. Então Deus fala através da gente também, né? Mas é principalmente, eu creio, através da palavra, né? Ainda que a gente não ouça audivelmente a voz do Senhor, se a gente tiver uma fé e pedir para Ele também, né? Uma memória para guardar no coração a palavra do Senhor, a gente vai ter é, a gente vai ter a voz dele no nosso coração, gravada no nosso coração, né? Pelo Espírito Santo. Eu creio nisso, sabe? Que Deus pode nos motivar a, a mandar um versículo, a mandar um capítulo, enfim. Eu creio muito nisso. Ô, Igor, Irmã Jade, gravando? ó, tem várias partes na Bíblia, né, que cita, Tá né, gravando, Igor? né? Sim, eu tô Irmã gravando, tô Jade, gravando. irmã Igor, irmã Jade, tem várias formas, assim, ó, na Bíblia, né, cita, assim, fala várias partes na Bíblia. Ó, Deus vem como um roda-moinho na Bíblia, Deus vem como um trovão na Bíblia, Deus veio como voz de muitas águas na Bíblia. Deus veio como uma voz meiga, né? Doce, agradável. Ó, tem várias formas que Deus fala na Bíblia, vem falando na Bíblia. Né? Se nós olhar assim, tem vários versículos na Bíblia que falam várias coisas, como que a voz do Senhor, ela vem, né, sobre cada um de nós. Deus fala também da rocha, né, quando não sei se foi Agar, não sei se foi Agar, que quando estava no deserto, também fez a mesma coisa também com a rocha, né? Ou até mesmo, acho que foi Moisés também, né? Também da parte também da rocha Foi também, da Moisés, pedra. Agar não. Foi Então, Moisés.
Então, foi Moisés, né? Então, bateu também naquela pedra, né? Naquela rocha, né? E Jesus foi e repreendeu ele, né? Uhum. Né? Então Deus veio em várias formas com nós, né? Às vezes nós estamos perto de uma pessoa, Deus vem de uma maneira assim tão assim, agradável assim, e nós sente a presença de Deus. Deus vem como uma palavra também. Às vezes nós estamos andando dentro de um ônibus, ou nós estamos parados num lugar, nós vemos uma frase ou algo assim, aquela frase vai lá e toca nós. Ali já é Deus falando com nós já, né? Ou às vezes nós, uma palavrinha só assim, onde nós estamos parados, e aquela palavra ali já é um livramento para nós, guarda nós, protege nós. Então a palavra de Deus ela vem em várias formas sobre cada um de nós, né? Para abençoar nós, né? Para trazer edificação para nós. Então isso para nós né, é um presente de Deus para nós. Sim. Ô, Igor, faltou 30, viu? Ainda tem o 31, 32 e 33 que Sim, eu tenho que falar. eu ia falar sobre isso também, né? Mas eu queria falar algo que desse capítulo ainda, né? Que aconteceu com essa menina do vídeo do Instagram. Se eu conseguir pegar esse vídeo, eu mando aqui pra vocês no grupo. Que eu creio que aconteceu isso na vida dessa criança, né? Que é o versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. Eu lembro que ela tava falando muito glória a Deus, alguma coisa assim. Glória, glória, que lindo ouvir a sua voz, alguma coisa assim. Então eu acho que é isso que eu queria ressaltar. É muito bonito, eu só sei que é muito bonito pensar nisso, né? Pensar na voz do Senhor falando nos nossos corações. Vamos lá, capítulo 30. Ações de graça pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se alegrando contra mim, se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que eu não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando abaixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores. E não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Bom, eu posso dizer que esse capítulo é um cântico, né? Um louvor ao Senhor, né? De alegria, né? Eu creio que Davi, ele era um homem muito perseguido, como a gente sabe, né? Todos nós sofremos muitas perseguições, muitas privações. Mas Davi, ele era um homem especial, porque ele era ungido do Senhor, né? Da família de Jessé, acho que havia muitos irmãos que poderiam ser reis, mas Deus escolheu o menor, o mais novo, o mais fraco fisicamente, né? Não espiritualmente, mas o mais fraco
fisicamente, o que ninguém dava nada, Deus escolheu. Aquela pessoa que não viam futuro para ele, ou talvez se viam, meio que ignoravam também. Tanto é que quando o profeta Natan chega na, na casa de Jessé, né? Ele é filho de Jessé. Diz que Jessé chama todos os filhos dele e tal. E Jessé e Natan vai indo um por um, é, buscar saber de Deus. É esse, é esse, é esse. E foi passando, foi passando. O Marcos quer falar. Pode falar, Marcos. Ou eu ia falar, cortar você, mano, desculpa te falar. Você foi o. Eu ia falar, profeta. Foi o profeta Samuel que foi lá, irmão. Desculpa falar, é. Desculpa. Foi o profeta Samuel. O profeta Samuel. Exato. Perfeito, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Então, o profeta Samuel, desculpa aqui, não era Natan, era Samuel. Foi lá e foi buscar saber quem era o ungido do Senhor, né? Porque Deus já tinha constituído um novo rei, né? Segundo a tua vontade, que seria Davi. Mas, tipo assim, a própria família dele não considerou que Davi fosse ungido a rei, né? E Davi, na sua humildade, né? De criança, ele ainda era jovem, né? Foi ungido a rei, mas não exerceu ali na hora, né? Mas ele viveu uma vida de cuidar das ovelhas do pai, viveu uma vida de muitos perigos também, né? Ele diz que ele matou urso, matou leão, enfim, ele tinha muita coragem, né? E eu creio que é aquilo que a Jade falou nesses tempos agora, né? Nesse devocional de hoje mesmo. Que o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem de medo, nem de temor, mas de ousadia, né? E coragem. E ele recebeu esse espírito, né? O Espírito Santo, para que ele fosse corajoso e vencesse, né? Tudo aquilo que fosse tentar afligir ele, né? Mas aqui em específico, ele exulta, né? Porque o Senhor tira ele da morte, ele livra mais uma vez da vida à morte. E ele atribui isso ao Senhor e não atribui a si mesmo, né? Ele fala, né? Não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei por ti por socorro e tu me curaste. Certamente, ou ele estava doente, né? Porque ele curou, né? A Davi. Da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Aí ele fala: cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. É bom, né, saber isso, né? Porque a ira do Senhor é por um momento, é por um instante. Mas o favor do Senhor dura a vida inteira, né? O cuidado do Senhor pela gente. E aí ele fala algo que todo mundo já conhece, né? Basicamente. Que é aquele versículo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E quantas noites a gente não passa chorando, né? Quantas noites a gente não passa angustiado com situações da vida, angustiados, seja enfermidade, seja qualquer situação que esteja nos afligindo, a gente tem que ter a certeza, né, que uma hora a luz do Senhor vai raiar sobre essa situação e essa noite escura, essas trevas, essas dificuldades vão ser dissipadas, porque o Senhor, onde o Senhor está, o mal tem que sair. Onde o Senhor está, a cura ela vem. Onde o Senhor está, Ele traz paz, Ele traz liberdade, né? E,
E que a gente possa ter esse coração também, como o de Davi, né? Um coração que confia nesse favor do Senhor, né? Porque a gente passa por lutas, né? Todos nós passamos por as nossas dificuldades, é, com, seja qual for a dificuldade, mas Deus está nos observando, ele quer ver a nossa ação, né? É, ele quer ver como a gente reage a essas situações. E a gente precisa buscar ao Senhor, né? Esse refúgio, como a gente já ouviu falar em outros salmos, né? Davi era um homem que se refugiava no Senhor em todo tempo, né? Ele ia para qualquer lugar, e creio eu, né? Que ele ia para qualquer lugar e ele tinha a ciência que Deus estava guiando os passos dele, né? Até que ele fala, né? Guia-me a águas tranquilas, né? Guia-me a veredas, a pastos verdejantes, enfim. Que a gente também já leu aqui, né? Nos Salmos, eu acho que é 27. 27? Ou. Eu acho que é 27. Enfim. Então, gente, o Senhor, ele nos livra da morte, né? Ele nos livra, né? Desde o passado, a gente pode ver o cuidado do Senhor. Desde a antiguidade, né? Tem até um... Tem até... Tem até um versículo que deixa eu pesquisar aqui. Que fala... Isaías 64. 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera, ou que confia, né? Então a gente vê na vida de Davi essa confiança, né? Essa devoção, né? Que a gente está tendo todos os dias aqui, esse comprometimento de voltar os olhos todos os dias para o Senhor, independente de qual seja a circunstância, né? O Senhor, ele quer nos ver bem, eu creio nisso, né? Ele quer nos ver reerguidos e, pela Sua palavra, fortalecidos, né? E aqui é uma palavra de esperança, né? O choro, ele pode durar, assim, uma noite, pode durar 2, 3, pode durar alguns anos, mas eu creio que pela fé e pela bondade do Senhor, a alegria ela vem pela manhã, quando a luz do Senhor raiar, né, sobre a nossa escuridão, sobre a nossa situação. Amém? Amém. Bom, irmãos, então vamos logo já, né, pro capítulo 31, 32 e o 33, que é o de hoje. Eu vou dar uma lida e eu vou resumir, tá bom? Não vou fazer igual o Igor por etapa, porque eu acho que vai ficar muito extenso. Mas eu vou dar uma lida em todos, juntamente com os irmãos, e vou no final resumir. E se os irmãos tiverem algo também para falar, os irmãos falam também. Estamos no 31 de Salmos, né? Ao regente do coral, Salmos de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregaste a meus inimigos, mas me pusestes em lugar seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas
me esbaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam, até meus amigos têm medo de se aproximar, quando me veem na rua, correm para outro lado. Não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és meu Deus, meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar, que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo. Salve-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti, que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos. Grande é a bondade que reservastes para os que temem. Tu a concedes aos que em ti refugiam, e os abençoa à vista de todos. Tu os escondes em tua presença. A salvo de todos que encontra eles conspiram. Tu os proteges no abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado, clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia. Respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor todos vocês que são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Salmos 32, Salmo de Davi. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és o meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. Ó Senhor, o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlado. O perverso tem muita tristeza, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para eles com instrumentos de 10 cordas. Entoem para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, porém se entende tudo que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar o rei. Grande força não é suficiente para livrar o guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória.
Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Bom, a gente vê aqui no Salmos 31, né? É uma oração que Davi ele pede livramento e entrega a sua vida nas mãos de Deus, né? A gente vê que ele fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E Jesus ele falou também essa frase na cruz. É igual praticamente aquele salmo, né? Que fala, né? Eli lama sabachthani, né? E fala um pouco também, né? Sobre que Davi ele fala de medo, de lágrimas, né? Fala muito sobre angústia, ataques, né? E perseguições. Fala que ele se sente esquecido, ignorado, traído, mas mesmo sofrendo ele declara: tu és o meu Deus. Então a gente vê que ele aqui mostra confiança no Senhor, né? Ele agradece porque Deus ouviu o clamor dele no final. E é um salmo de entrega, né? A gente vê que há proteção, vulnerabilidade e confiança, né? E esse salmo, ele nos traz uma lembrança que mesmo que quando a gente está cansado, né? E a gente enfrenta tantas coisas na vida, né, irmãos? Que a gente vê tudo o que está acontecendo e tenta segurar tudo sozinho conosco, né? E o certo, o que a gente tem que fazer é entregar nas mãos de Deus, né? Entregar nas mãos do Senhor, porque Ele tem o controle de tudo das nossas vidas, né? Então, a gente não consegue, irmãos, controlar tudo, mas o Senhor, Ele consegue controlar os nossos problemas, a nossa ansiedade, né? O nosso medo, né? Tudo aquilo que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor, né? Então, a gente vê que Davi ele estava cercado por problemas externos e feridas internas nesse salmo. Mas quando ele entrega para o Senhor tudo aquilo, o Senhor ele começa a agir na vida dele, né? Então, quando a gente tenta controlar tudo, quando a gente muitas das vezes a gente tenta controlar os nossos problemas, mas Deus ele está observando a nossa vida. O segredo é a gente entregar, não controlar, porque Deus ele transforma. Então, esses salmos ele traz isso, né? E falando um pouquinho sobre os Salmos 32, né? Um salmos que fala muito sobre arrependimento e perdão, né? E a gente vê, né, que Davi aqui ele fala para guardar o pecado, né, que fazia o adoecer por dentro, né? Ele fala sobre o pecado e quando ele confessou o pecado, o Senhor perdoou ele. A gente vê que no começo ele fala acerca do pecado e depois no final ele entrega para o Senhor, né? Então, quando a gente confessa ao Senhor, né, nosso pecado, né, e a gente se arrepende para o Senhor perdoa as nossas vidas, né? Então, aqui a gente vê que Deus promete guiar ele, o, Deus promete guiar ele arrependido, né? E fala também aqui sobre os justos, né? Que eles devem se alegrar no Senhor, né? Então é um salmo de cura interior, né? Restauração ao Senhor, né? Então, como eu estava falando nos salmos anteriores, complementando com esses salmos também, né? Muitas das vezes a gente carrega fardos escondidos, né? Carrega erros, lembranças, né? Culpas até mesmo, né? Quem nunca se sente culpado, né? Por algo, né? Então a gente vê que esse salmo ele traz muito acerca disso, né? E quando a gente tenta carregar tudo sozinho, nossa alma fica pesada, né? E Davi aqui ele descobre que o perdão não é vergonha, é libertação, né? Confessar para Deus é abrir a janela da alma,
para o vento da graça entrar na nossa vida, né? Então, o Senhor, irmãos, quando a gente peca, nós sabemos disso, né? Já, Ele não vai nos condenar, né? Ele quer restaurar as nossas vidas, Ele quer nos curar, né? Seja de uma culpa, de algo que a gente se sinta culpado, né? Por isso que é importante a gente entregar ao Senhor aquilo que nós fizemos e se arrepender daquele ato, né? Porque o Senhor, Ele restaura vidas. Viu? Não jamais pense que você não é digno de sentar num banco de igreja porque você pecou ou fez tal ato, ou até mesmo você não é digno nem mesmo da sua própria vida. Já ouvi muitas pessoas que pecaram contra o Senhor, pecados esses que eu falo, irmãos, que vocês sabem, né, que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, pecados que foram contra o corpo, né, com o corpo, e não se sente mais digno de entrar na casa de Deus por conta das pessoas, né, falarem coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, até mesmo porque o Senhor perdoa o pecado e aqui fala sobre isso, né? Não existe pecado que o Senhor vai matar a pessoa, não existe isso, não existe, né? Devemos tomar muito cuidado com isso, porque existem pessoas inúmeras que já se mataram até mesmo por conta de outros falarem que isso era um pecado de morte, tá, irmãos? Então, isso não existe. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador e Ele perdoa quando a gente se arrepende. Não preguem coisas que não estão, porque uma alma para Deus é muito importante. Muitas pessoas já vieram ao meu encontro angustiadas, porque não conseguiam entrar na presença de Deus, nem pisar numa porta de igreja por conta disso. Isso dói muito, dói muito. Mas para a honra e glória do Senhor, eu já vi alguém que não pisava de jeito nenhum, mas através das minhas orações, da minha ajuda, aquela pessoa pisou nos caminhos do Senhor, sabe? Na igreja novamente. Então, irmãos, tomem cuidado, né, acerca disso, porque por mais que a pessoa peque, a pessoa erre, o Senhor, Ele ainda perdoa, né? O único pecado que a gente sabe que a Bíblia condena é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse é um pecado que a pessoa, só se a pessoa tiver, acredito, muito afastada, muito fria na presença de Deus para cometer, mas eu acho que nem aqueles que se afastaram cometem quando tem temor, sabe? Amém. Então, é um assunto bem interessante, né? Que me toca bastante acerca disso. E falando um pouco acerca do Salmos 33, né? Para finalizar, o Salmos 33 ele é um cântico de louvor, né? Que exalta o poder, a bondade e a soberania de Deus, né? Fala um pouco, né? Do louvor com a harpa, o cântico novo, né? A celebração. Fala sobre as coisas que o Senhor fez pela voz dele, né? Fala sobre que ele observa a humanidade e reconhece cada coração, né? Fala sobre o socorro e o escudo do seu povo, né? Então, o Salmos 33, ele nos lembra que Deus está no controle de tudo, mesmo quando o mundo parece fora dele, né? A gente não é invisível para Deus, como eu disse desde o começo, né? O Senhor, ele não vê. Ele vê, quer dizer, os nossos medos, ele vê os nossos planos, vê a nossa angústia, as nossas lágrimas, os nossos sonhos também. E mesmo quando os nossos sonhos parecem que estão frustrados, sem esperança, os planos dele nunca falham sobre as nossas vidas. Então, por mais que a gente ache, irmão, que o nosso sonho não vai ser realizado, ou até mesmo a gente não consegue contemplar aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, né? Seja um sonho de casamento, seja um projeto que a gente coloca, né, para o Senhor, por mais que a gente não consegue enxergar, ter esperança que aquilo vai ser concretizado, o Senhor, ele não falha, ele permanece fiel, irmãos, e ele pode sim fazer, sabe? Então, os nossos planos, mesmo quando ele parece, tá, estar frustrado, os planos do Senhor sobre as nossas vidas, eles nunca falham. Então, a segurança não está naquilo que nós controlamos, né? Mas Deus é o Senhor que controla tudo.
Então, por isso que a gente possa permanecer descansando e confiando no Senhor e adorando a Ele. E é só isso Amém. que eu vou falar, que eu chorei bastante, que eu senti muito Deus nesse Salmos 32. E é isso. A Caio, acho que quer falar algo. Você citou algo muito importante sobre perdão de pecados. E você falou uma frase que é: uma alma para Deus é muito importante. E eu lembrei de que eu falei com o meu líder que eu queria fazer um propósito de evangelismo pelo menos uma ou duas vezes no mês. Eu que cheguei a citar aqui com vocês, né, ou com o Igor, pra gente levar o evangelho, né, pelas praças, pela estação. Eu tinha ainda tenho vontade de levar o evangelho lá pro Mercadão, porque lá é um ponto onde tem muitas pessoas, ali existe muito peso, sabe? Já passei lá uma vez enquanto tinha uma pessoa caída. Já vi um homem morrendo lá dentro do Mercadão, foi horrível também. E assim, são muitas pessoas morrendo pelo Senhor, morrendo sem o Senhor. Então, a gente podia levantar isso, né? O que a gente aprendeu aqui para levar lá para fora. Sim, mulher. Eu tenho esse projeto aí no meu coração. Acredito que Deus vai entrar nesse plano aí. É forte, eu gosto bastante de evangelizar. Alguém mais tem alguma parte dos Salmos, irmãos, para falar? Vou perguntar pro Marcos, né? Marcos. Marcos, né? Não falou ainda. Hum. Deve estar Não, cheio. Marcos. Não, eu tô tomando vez aqui, eu tô só ouvindo vocês aqui. Eu acho que ele chegou, acho que quase no finalzinho, amiga. Eu cheguei agora. Mas é a bênção de Deus, né? Eu não sei o que Ele eles tá estão no falando, pé. então falando de passagem. Nem peguei a Bíblia ainda, nem abri. É a passagem de quê? De Davi? Eu tenho um convite para vocês. Amanhã, às 10 horas, vigília, hein? Vai ter vigília. Primeiro vai ter o culto, né? Das 8 às 10. Aí depois vai começar a vigília até às 4 da manhã. Todos estão convidados. O Igor vai falar alguma coisa, Igor? Só ouvindo mesmo. É bom. Bom, irmãos, acho que é melhor então, né? Nós finalizarmos. Acredito que ninguém mais vai falar algo, né? A gente fazer a oração final. Foi forte esse devocional. Foi muito bom. E é isso, moço. Vou fazer. Quem vai fazer a oração final aí? Quem tá sentindo loucura? A Caio fez a inicial, hein? Deixa pro irmão Reginaldo, ele tá na bênção aí. Não é melhor deixar pro Marcos? O Marcos acabou de chegar e, ó, tá no azeite. Tá fresco o azeite. Eu falo que tá. Vou fazer duas orações rapidinho. Fazer oração? Irmão Marcos, agora depois eu encerro. Tá bom, irmão Marcos? Tá bom. Vou orar hora aí, você ora um pouquinho, depois eu encerro. Amém? Tá bom, pegar na mão de Deus aqui, vou orar e Deus vai dar vitória. Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo amado, Senhor meu Pai, eu entrego cada irmão nas tuas mãos, Senhor meu Deus, meu Pai. Visita cada um, Senhor meu Deus, meu Pai, visita a nossa irmã Kailane, visita a nossa irmã Jade, nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Igor, Pai. Usa ele mais cada vez na tua palavra, nosso irmão Igor, Pai, tá dando sabedoria do alto, Senhor meu Pai, usa ele, Pai, porque a tua palavra fala que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, Senhor meu Deus, meu Pai. Ó, Pai, usa o nosso irmão Reginaldo cada dia mais. Ó, Senhor Pai, vai guardando, livrando e protegendo todos os males, Senhor. Ó, Pai, guarda nossa irmã Kailane, Pai, usa ela, Pai, em nome do Senhor, passa um instrumento nas tuas mãos, Senhor.
Usa nossa irmã Jade, Pai. Usa ela, Pai, Senhor Deus Cristo, é maravilhoso, Pai. Mesmo os teus dons na vida dela, Senhor, meu Deus, meu Pai. Vou usando cada irmão, Pai, segundo a tua vontade, Senhor, meu Pai. Ó, meu Deus, meu Pai, abençoa cada um, papai. Ó, Senhor Deus, meu Pai, Jesus Cristo amado, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu entrego cada irmão aqui nas tuas mãos para tu fazer a tua vontade e o teu querer, Senhor, meu Pai. Que não seja os nossos quereres, Pai, mas seja o teu querer, papai. Tu usa segundo a tua vontade, Pai. E nós não somos dignos de nada, Senhor, mas toda a honra e toda a glória será dada a ti, papai. Ó, meu Deus, meu Pai, usa, Senhor, cada um esta noite, Pai. Usa, Pai, cada um, Senhor, meu Pai, derrama a tua glória, o teu poder na vida de cada irmão, Senhor, meu Pai, eu creio, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, Pai, que tu vai usar cada um, Pai, segundo a tua vontade, Senhor. Ó, meu Pai, entra na providência nas nossas vidas, Pai. Vai de contra nas nossas vidas, Pai, vai guardando, livrando e protegendo de todos os males, Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. E é só isso, amém? Eita. Amém. Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, te agradecemos, Senhor Deus e glorioso Pai, nesta noite, por esta palavra, Senhor Pai, abençoada, Senhor Deus e glorioso Pai, por essas palavras, Senhor meu Deus e glorioso Pai, a qual, Senhor Pai, o Senhor tem colocado, Senhor Pai, na boca da tua filha, Senhor Deus e glorioso Pai, Pai, para nos abençoar, Senhor Pai, nesta noite, Senhor Deus e glorioso Pai. Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus e glorioso Pai, nesta noite. Que, Senhor Deus e glorioso Pai, cada um de nós, Senhor Deus e glorioso Pai, diante da tua presença, Senhor Deus e glorioso Pai, esta palavra, Senhor Deus e glorioso Pai, venha aparecer na nossa vida, Senhor Deus e glorioso Pai, venha, Senhor Deus e glorioso Pai, transformar a nossa vida, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, renovar a nossa vida, Senhor Pai, espiritual e material, Senhor Deus e glorioso Pai, que esta palavra venha edificar, Senhor Pai, nossas vidas, Senhor Deus e glorioso Pai, venha mostrar, Senhor Pai, para cada um de nós, Senhor Deus e glorioso Pai, ó Pai, o quanto, Senhor Deus e glorioso Pai, a tua palavra é maravilhosa, Senhor Deus e glorioso Pai, enquanto a tua palavra, Senhor Deus e glorioso Pai, vem falando conosco, Senhor Deus e glorioso Pai, vem, Senhor Deus e glorioso Pai, nos revelando, Senhor Deus e glorioso Pai, mostrando para cada um de nós, Senhor Deus e glorioso Pai, ó Pai, glorioso Pai, a segurança, Senhor Deus e glorioso Pai, daquele Pai que glorioso Pai, que seu Pai habita, seu Pai, diante, Pai, da tua presença, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Deus e glorioso Pai, que a tua palavra, Senhor Pai, venha, Senhor Pai, glorioso Pai, ser, Senhor Deus e glorioso Pai, como o Senhor Pai de muitas águas, Senhor Deus e glorioso Pai, venha, Senhor glorioso Pai, nos abençoar, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, que essa palavra, Senhor Deus e glorioso Pai, venha, Senhor Deus, Pai, ser doce, Pai, suave e agradável, Senhor Deus e glorioso Pai, que venha nos abençoar, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, abençoa, Senhor Pai, cada filho teu, Senhor Pai, seja, Senhor Pai, com teus filhos, Senhor Pai, nesta noite, Senhor Deus e glorioso Pai, que os teus filhos, Senhor Pai, venham dormir tranquilos, Senhor Deus e glorioso Pai, venham repousar, Senhor Pai, diante da tua presença, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, que a tua palavra, Pai, venha enaltecer, Senhor Pai, sobre cada um de nós, Senhor Deus e glorioso Pai, e venha, Senhor Pai, glorioso Pai, nos abençoar, Senhor Deus e glorioso Pai, assim nós te agradecemos, Senhor Deus e glorioso Pai, por muitas das vezes, Senhor Deus e Pai, glorioso Pai, a tua palavra, Senhor Pai, vem, Senhor Pai, sobre cada um de nós, Senhor Deus e glorioso Pai, dos teus filhos, Senhor Deus e glorioso Pai, nos abençoando, a tua palavra, Senhor Pai, ela vem, Senhor Pai, glorioso Pai, edificando, Senhor Deus e glorioso Pai, a cada um de nós, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus e glorioso Pai, que no ouvir, Senhor Pai, da tua voz, Senhor Deus e glorioso Pai, o Senhor tem, Senhor Pai, mostrado para nós, Senhor Deus e Pai, ó, Senhor Pai, a tua aparição, Senhor Pai, tenha mostrado, Senhor Pai, de cada um diante de nós, Senhor Pai, o quanto, Senhor Deus e glorioso Pai, o Senhor Deus e glorioso Pai, se faz presente em nossa vida, Senhor Deus e glorioso Pai, e nós te agradecemos, Senhor Deus e glorioso Pai, pelos teus filhos, Senhor Pai, nesta noite, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha aparecer, Pai, na vida dos teus filhos, Senhor Pai glorioso Pai, abençoa os teus filhos, para aqueles que estão esperando algo, Pai, das tuas mãos, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai do glorioso Pai, abençoar, Pai, este projeto, Pai, na vida dos teus filhos, nas mãos dos teus filhos,
Senhor Deus e glória, Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, abençoar, Senhor Pai, os teus filhos, Pai, que tem um sonho para realizar, Senhor Pai, glória, Pai, tem algum, ó, Pai, algum desejo, Senhor Deus e glória, Pai, ou até mesmo de viajar, Senhor Deus e glorioso Pai, ó, Pai, de levar para a tua palavra, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha abençoar também para aquele que tem um desejo, Pai, de cursar uma faculdade, um curso, Senhor Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Deus e glorioso Pai, abençoa, Senhor, para os familiares, Pai, dos teus filhos, para o lar dos teus filhos, abençoa, Senhor Deus e glorioso Pai, aquele, Senhor Deus e glorioso Pai, que entregou nas tuas mãos, Pai, e confiou, Pai, e tem a certeza, Pai, ó glorioso Pai, que o Senhor Pai, é o nosso seguro, Senhor Pai, bem presente, Pai, na hora da nossa angústia, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus e glorioso Pai, sobre cada um de nós, Pai, derramar o seu bálsamo, Senhor Pai, sobre cada um de nós, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus e glorioso Pai, nos mostrar, Senhor Deus e glorioso Pai, o contentamento diante da tua presença, Pai, ó Deus e glorioso Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, glorioso Pai, nos abençoar, Senhor Pai, glorioso Pai, o Senhor diz na tua palavra, bem-aventurado aquele, Pai, que confia no Senhor, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, glorioso Pai, que nós, Senhor Pai, vencer, Senhor Pai, diante da tua presença, Senhor Deus e Pai, e que nós venha, Senhor Deus Pai, ter a confiança, a segurança, Senhor Deus e glorioso Pai, nas tuas mãos, Senhor Deus e glorioso Pai, porque nós confiamos, Senhor Pai, porque o Senhor, Senhor Pai, é vivo, Pai, glorioso Pai, diante da tua glória, Pai, diante dos teus filhos, Senhor Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, por tudo, Senhor Deus e glorioso Pai, nos guarda, Senhor Deus e Pai, no nosso deitar, no nosso levantar, Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha nos sustentar nas tuas mãos, Senhor Deus e glorioso Pai, para que nós venhamos agradecer ao Senhor, Senhor glorioso Pai, naquilo, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor tem, Senhor Pai glorioso Pai, a nos abençoar, Senhor Deus e glorioso Pai, assim nós te agradecemos, Senhor Pai, ó, vai, Senhor Deus e glorioso Pai, visita os teus filhos nos hospitais, Senhor Deus e glorioso Pai, visita os teus filhos, Senhor Pai, ó, Senhor Pai, no CTI, Senhor Deus e glorioso Pai, visita os teus filhos, Pai, aqueles que estão esperando, Pai, das tuas mãos poderosas, Pai, ó, Senhor Deus, Pai, estão esperando a misericórdia, Senhor Deus e glorioso Pai, que o Senhor vá ao encontro dos teus filhos, Senhor Deus e glorioso Pai, Senhor Pai, que o seu filho, Pai, vem esperar, Senhor Pai, glorioso Pai, das tuas mãos, Senhor Pai, as bençãos, Senhor Deus e glorioso Pai, abençoa os teus filhos, Pai, Senhor Pai, glorioso Pai, no tempo certo, no momento certo, Senhor Pai, o Senhor aparecerá, Pai, na vida dos teus filhos, Senhor Pai, entrará, Pai, a libertação, Senhor Deus e glorioso Pai, e a cura, Senhor Deus e glorioso Pai, os teus filhos receberá das tuas mãos poderosas, Senhor Deus e glorioso Pai, assim nós te agradecemos, Pai, pelos muitos dos livramentos, Senhor Pai, glorioso Pai, que o Senhor tem nos livrado, Senhor Pai, tem nos guardado, nos protegido, Senhor Pai, de todo mal, Senhor Deus e Pai, livra-nos das afrontas, livra, Senhor Pai, daqueles, Pai, que é o nosso mal, Pai, que rodeia, Senhor, para o nosso redor, Pai, que não nos tragar, Senhor Deus e poderoso Pai, que o Senhor venha, Senhor Pai, e fique com a tua infinita mão poderosa, Senhor Deus e Pai, nos guardar, nos proteger dos livramentos, Senhor Pai, glória Pai, nos afastar de todo mal, Pai, de todo perigo, Senhor Deus e glória Pai, Senhor Pai, nós te entregamos na tua mão, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Foi tão forte que eu Glória a Deus, glória a Deus, irmão Reginaldo. Pausa aqui a televisão pra gente escutar a oração. Aí ela pausou a televisão, deitou, fechou o olho e dormiu. Amém. Ai, engraçado. É bom que a oração última ela é boa, ela cura não ter febre e perdona o nosso pecado. Eu creio. O irmão Reginaldo tem a bênção aí na oração, irmão. Que bênção. É muito bom mesmo, viu? Deus Amém. o Reginaldo na oração. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, boa noite. Fique na paz de Deus. E manda o vídeo, tá, Igor? Amém. Amém. Não esquece. Deus abençoe.